Então, eu agradeço o convite da Uniplanalto, representada por todos os amigos da diretoria, para nós conversarmos um pouco sobre imunidade e espiritualidade. Se existe, de fato, alguma relação entre essas duas palavras, entre esses dois conceitos, entre esses dois estados. E eu resolvi mudar um pouco a apresentação que eu faço sobre esse tema e dividir em 3 partes. Então, na primeira parte, nós vamos falar sobre imunidade, sobre o sistema imunológico. Na segunda parte, nós vamos falar sobre espiritualidade. E na terceira parte, nós vamos tentar fazer uma interseção entre esses 2 assuntos, entre esses 2 temas, esses 2 conceitos, para ver se realmente eles se relacionam, se um influencia o outro. E nessa terceira parte, da interação, nós vamos trazer a parte espírita. Há uma grande diferença entre espiritualidade e espiritismo, né. Então, o espiritismo é uma forma de expressar a espiritualidade. E então nós vamos trazer especificamente a visão espírita no fim, visto que nós somos espíritas, nós somos da Associação Médico Espírita. Então, dando início, já alerto que esses 5 primeiros slides, 6 primeiros slides, eles são um pouquinho mais técnicos, mas eles estão no começo de propósito, justamente para aproveitar a atenção máxima de vocês antes que vocês se cansem. Porque é importante a gente entender como funciona o sistema imunológico, pelo menos o básico do básico do básico, para que a gente possa entender como que a espiritualidade e o espiritismo nos orienta sobre essa interseção entre a imunidade e o sentimento de espiritualidade. Então, quais são as funções do sistema imunológico, né? Para que ele serve? Eh, ele Estou fazendo uns ajustes aqui para eu mesmo poder enxergar os meus slides, mas agora acho que está melhor. Então, existem algumas funções básicas do sistema imunológico, né? A gente acha que o sistema imunológico ele serve apenas para nos proteger de invasores, de vírus, bactérias, fungos, protozoários, mas ele tem outras funções além disso, né? Claro que essa é a função mais importante e ela vem sendo construída na natureza ao longo dos milênios, num processo evolutivo. Essas funções vêm sendo aperfeiçoadas e nós vamos falar um pouco sobre isso, a diferença do sistema imunológico em seres mais primitivos, mais simples dentro da cadeia evolutiva e até chegar na culminância do sistema imunológico, que é o sistema imunológico dos mamíferos, mais especificamente dos Homo sapiens sapiens. Então, uma das funções dele é essa, de nos proteger de invasores, de micro-organismos invasores. E essa função começa já na pele. A pele já é um órgão imunológico. Então, a barreira que a pele impõe já exclui a invasão de grande parte dos micro-organismos que se encontram no meio ambiente. Então, a pele íntegra, ela é o maior órgão imunológico que nós temos, por uma barreira mecânica mesmo. Outras funções imunológicas, outras funções do sistema imunológico incluem, por exemplo, o combate aos tumores. Os tumores não são agentes externos que invadem o organismo como os micro-organismos, mas eles são células anômalas que se desenvolvem no nosso corpo todos os dias. Todos os dias nós produzimos células tumorais. E a função do sistema imunológico é reconhecer essas células como estranhas e eliminá-las para impedir que esses tumores progridam e acabem nos trazendo problemas de saúde. Obviamente que, se a situação fosse tão simples assim, ninguém desenvolveria cânceres ou tumores. O que acontece é que os tumores, eles têm alguns mecanismos evasivos e que iludem, enganam o sistema imunológico, de modo que as nossas células imunológicas não reconhecem aquelas células como células patológicas e acabam que esses tumores vingam, eles acabam progredindo. Existe toda uma área da oncologia que estuda o tratamento dos tumores, não pela quimioterapia e pela radioterapia, mas pela chamada imunoterapia, que por muito tempo foi desacreditada, até
vista de forma jocosa e de deboche, porque nunca funcionou, mas que recentemente ganhou um boom, porque a compreensão do funcionamento do sistema imunológico cresceu demais nos últimos anos, e agora reconhece-se como que o sistema imunológico é enganado e consegue-se estimular o sistema imunológico para identificar essas células. Elas estão com mais dificuldade de enganar o sistema imunológico. Então, muitos tumores agora eles já têm sido tratados com imunoterapia. Então, além da quimioterapia, você associa as drogas que estimulam o sistema imunológico a reconhecer aqueles tumores. E uma outra função do sistema imunológico é uma função de lixeiro, de fazer a limpeza dos debris orgânicos. Então, as células que vão morrendo naturalmente, que vão ficando acumuladas nos tecidos, elas passam a ser destruídas pelas células do sistema imunológico para que elas não causem nenhum problema ali. Função de limpeza e de lixeiro mesmo. Essa função é mais claramente entendida quando a gente pega pulmões de fumantes, que as substâncias que eles inalam no cigarro e que vão parar dentro do pulmão, elas são fagocitadas ali pelos macrófagos. Então, quando você faz um corte histológico de pulmão de fumantes e você faz coloração para macrófagos, você vai ver que aqueles macrófagos da região pulmonar eles estão cheios de substâncias enegrecidas, que são os pigmentos contidos no cigarro, que eles vão fagocitando para tentar limpar o pulmão daquela sujeira toda, daquela poeira toda que é inalada. A mesma coisa você pode ver nos pulmões de pessoas que trabalham com areia, aspirando poeira, sílica e etc. Então, o sistema imunológico também tem essa função de lixeiro, de higiene e limpeza do organismo. Bom, e como é que o sistema imunológico funciona? Ele funciona através de um mecanismo muito sofisticado, aliás, muito simples e por isso mesmo muito sofisticado, como já dizia o grande Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, é um mecanismo muito simples, mas ele é muito sofisticado e elegante, que é um mecanismo de radar. Então, existem instalados no nosso organismo diversos radares imunológicos que disparam alertas a partir do momento que um invasor é detectado. Os nossos dois principais radares, que se a gente for comparar com um exército, seriam aqueles batedores que vão na frente, que tentam observar o campo inimigo para trazer informações para o exército principal que está na retaguarda. Os dois principais batedores são, sem dúvida, os macrófagos e as células dendríticas. Muitas pessoas acreditam que eles são a mesma célula, apesar de terem a mesma origem, como nós vamos ver, são células diferentes. As células dendríticas elas têm umas especializações que os macrófagos não têm, mas, apesar disso, são dois grandes fagocitadores. São células que engolem pequenas partículas e apresentam essas partículas a outras células do sistema imunológico. Por isso que eu disse que essa parte seria um pouco mais técnica. Então, essas duas células elas estão espalhadas no corpo todo. Não existe 1 milímetro cúbico do nosso corpo que não tenha um macrófago presente ou uma célula dendrítica presente. Acontece que num estado de repouso, num estado de não invasão, de não ameaça, o macrófago está ali no tecido, passeando, fazendo a sua ronda. Vira e mexe, ele pega uma célula envelhecida, que morreu e acaba por fagocitá-la para tirar ali da região. Ele está ali tranquilo, sem estar ativado. Ele é uma célula pequena, com pouco apetite, com pouca agressividade. Está ali patrulhando, parece aqueles guardas que a gente vê nos parques, que andam em dupla, conversando com as pessoas, vendo se está tudo bem, sem nenhuma agressividade, nada disso. Agora, a partir do momento que um invasor rompe a pele, rompe a integridade do nosso organismo e se aproxima de um macrófago, esse invasor ele solta algumas substâncias, as bactérias têm algumas substâncias que são extremamente ativadoras desse macrófago. Eles ficam extremamente excitados, ativados, ele cresce de tamanho, vira uma célula gigante e ele fica muito agressivo. Ele se torna um assassino profissional e começa a digerir, engolir tudo que ele vê pela frente relacionado àquela substância química que a bactéria liberou. Então, ele faz parte do que a gente chama de imunidade inata, que é o que está representado aqui à minha esquerda da tela. Acho que é à esquerda de vocês também, onde está escrito imunidade inata. O macrófago ali, junto com as células dendríticas,
ele está presente... Dá para ver o mouse passando, não? A setinha? Dá, né? Então, ele está aqui presente no que a gente chama de imunidade inata, e ela tem esse nome porque ela é inata a todos os seres vivos. Ela está presente em todos os seres vivos, inclusive nos seres vivos mais simples. Por exemplo, as esponjas no mar, os insetos, por exemplo. Os insetos só têm imunidade inata. Eles não têm o lado direito da imagem, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a imunidade adaptativa. Então, ele só tem esses fagócitos. Quando algum invasor penetra o organismo deles, essas células vão lá e fagocitam e tentam destruí-los. O sistema imunológico deles se baseia nisso e no sistema complemento, que é um pouco mais complexo, não vou entrar mais nesse detalhe, mas são pequenas proteínas que colam na parede das bactérias e fazem duas coisas: rompem a parede da bactéria ou então atraem os macrófagos para devorar aquelas bactérias. Então, nós temos isso também. A deficiência desse sistema complemento, se a gente nascer sem alguma dessas proteínas, nossa vida está seriamente ameaçada, porque elas têm uma função importantíssima. Mas os insetos têm isso também, e os seres mais simples da criação têm isso também. Então, os macrófagos fazem parte da imunidade inata. E eles conversam com a imunidade adaptativa, que é representada pelos linfócitos, né? Então, nós temos esses dois braços do sistema imunológico, a imunidade inata e adaptativa, que na verdade é um braço só, e ele é assim dividido apenas para fins didáticos, mas é uma coisa só. Tá? Então, quando os macrófagos... agora eu não consigo passar. Então, o que acontece é isso. Ó. Essa imagem ela mostra um espinho entrando na pele, e esse espinho está cheio de bactérias, esses bastonetes amarelados. Essas bactérias liberam algumas substâncias químicas aqui na região, que são essas bolinhas, e quando o macrófago está no vaso sanguíneo, que ele sente a presença dessas substâncias, ele acaba saindo do vaso sanguíneo, aqui nessa imagem, que no vaso sanguíneo ele é o monócito, né? Na verdade, o macrófago ele é uma ativação do monócito. Quando ele está no sangue, a gente chama de monócito. Ele sai do vaso sanguíneo, vai para a região afetada, e esses sinais químicos ativam essa célula monócito, e ela se transforma num macrófago, e ele começa então a comer aquelas bactérias. E uma vez que ele come aquela bactéria, no interior dele, ele fragmenta ela, né? Ele tritura ela. E aqueles pequenos pedacinhos que sobram da bactéria, ele utiliza para comunicar outras células do sistema imunológico, que nós vimos aqui atrás, que são os linfócitos. Então, o que ele vai fazer com aqueles pedacinhos de bactéria? Então, ele vai apresentar para os linfócitos aquele pedacinho de bactéria, que na prática é isso que acontece. É uma célula dendrítica ou um macrófago, ele apresentando para um linfócito, nessa imagem aqui de microscopia eletrônica, aquele pedacinho de bactéria. Por que isso é importante? Por que o macrófago ele precisa mostrar para o linfócito esse pedacinho de bactéria, ou de vírus, ou de fungo, ou de protozoário? Né? Veja que eu disse que os insetos eles não têm isso, né? Eles só têm essa parte que devora, comeu, acabou. Não tem essa coisa de apresentar antígeno, de apresentar proteína para os linfócitos. Essa parte do sistema imunológico aqui, ó, a imunidade adaptativa, ela é uma parte muito mais sofisticada, muito mais complexa, muito mais eficaz e eficiente de se lidar com os micro-organismos. Ela surgiu aproximadamente há 200 mil, 300 mil anos atrás, no processo evolutivo. Foi um dos grandes últimos saltos do nosso sistema imunológico na cadeia evolutiva. Então, acontece dessa forma, e eu trouxe essa imagem complicada mesmo de propósito, com esse monte de letrinha, de setas e de possibilidades, mas foi de propósito para que a gente possa ter uma ideia da complexidade do processo. Então, aqui espero que vocês estejam vendo a setinha. A célula dendrítica, ou macrófago, ele apresenta aquele pedacinho de proteína para os linfócitos e dependendo do tipo de citocinas, que são substâncias químicas usadas pelas células para conversar entre eles, dependendo do tipo de citocinas que aquele linfócito produz, quando essa proteína é mostrada para ele,
ele vai se diferenciar em tipos diferentes de linfócitos. Então, olha só, chega aqui o macrófago, mostra a proteína para o linfócito ele produz um certo tipo de citocinas, então ele vai se transformar num linfócito T, C1, TH1, TH7, TH2 e Treg. Isso aqui só é um resumo do resumo, tá, gente? Por que isso é importante? Porque, olha só, se ele se diferencia em TH1, por exemplo, o tipo de reação imunológica que nós vamos ter contra aquela bactéria, aquele vírus, vai ser de um jeito. Se ele se diferencia em TH2, a resposta imunológica será de outro jeito. Então, por exemplo, se em alguma doença você precisa que o seu sistema imunológico responda do tipo TH1 para que você seja curado, para que a resposta seja eficaz, e você, por algum motivo, responde TH2, por exemplo, você terá sérios problemas. A doença vai disseminar, não vai ser uma resposta adequada e você vai ter sérios problemas de saúde. E o contrário também é verdadeiro. Se você, por exemplo, precisar responder TH2 e responder TH1, você também terá sérios problemas. Então, para cada agente infeccioso, para cada vírus, bactéria, existe uma resposta ideal, que se ela não é atingida, você terá problemas. E aqui em cima à direita, nós vamos ver também um outro detalhe, que é o Treg. Né? Espero que seja Treg que está mostrando aqui, porque o meu slide está coberto pela foto de vocês, pela câmera de vocês, mas acho que é o Treg que está aqui. Né? Que é uma coisa muito interessante e muito sofisticada, que nós esquecemos que existe e que é muito importante, que é o freio do sistema imunológico. Porque uma vez que o sistema imunológico ele é ativado, se ele não tiver freio, ele vai agir indefinidamente, causando uma resposta inflamatória eterna, e essa resposta inflamatória pode ameaçar a sua vida. Então, é importante que as células T também se diferenciem nas células supressoras, ou reguladoras, que são aquelas que vão lá e falam assim, gente, chega, não precisa mais de atacar, não precisa mais produzir essas substâncias agressivas para matar o agente, porque a infecção já foi controlada. Então, se isso não existisse, o nosso sistema imunológico nos mataria. E isso é visto em alguns processos clínicos, quando esses processos reguladores estão inibidos. Então, é importante que o sistema imunológico tenha esse freio. Então, tudo isso depende do tipo de substância que é liberada, que é produzida no contato da célula que apresenta aquela proteína estranha para os linfócitos. Então, essa é a parte mais difícil da exposição. Se todo mundo passou por aqui, tá certo, tá tudo certo, todo mundo vai entender o que eu quero falar. E eu trouxe esse tanto de letrinha, interleucina, aqui interleucina 4, interleucina 5, 13, 23, interferon, fator de necrose tumoral alfa. Eu trouxe tudo isso porque ninguém precisa saber isso, claro, mas a pergunta que eu faço é: quem controla qual substância é produzida quando há o contato do macrófago com o linfócito? O que faz isso? O que determina isso? Né? Muitos pesquisadores falam que isso é genético e realmente tem uma influência genética, mas será que é só isso? A gente pode falar que nós estamos à mercê, à deriva da genética? Né? Então, é muito interessante isso. E existem algumas medicações que bloqueiam isso. Então, tem medicação que bloqueia aqui o fator de necrose tumoral alfa, tem medicação que bloqueia, por exemplo, a interleucina 6, que é uma das medicações que, por exemplo, estão sendo testados com a Covid-19, bloqueadores de interleucina 6, né, para tentar manipular o sistema imune de uma maneira adequada. Né? Então, tudo isso tem implicação técnica, implicação clínica. E uma outra coisa interessante do sistema imunológico, que é isso aqui, está bem complexo nessa imagem, mas que está mais fácil de ver nessa daqui, que é o conceito de resposta primária e resposta secundária. Então, olha só o que acontece. Quando essas proteínas são apresentadas aos linfócitos B, eles respondem produzindo anticorpos, ó, que são essas estruturas em Y aqui. Esses anticorpos vão lá e grudam no vírus, ó, ou na bactéria, né? E podem fazer duas coisas.
Alguns deles podem romper a membrana do vírus e da bactéria, eles morrem, mas o mais importante é que eles funcionam como sinalizadores. Sabe aqueles letreiros luminosos? Eles grudam na parede da bactéria e ficam assim, ó. E isso facilita que os macrófagos e as outras células reconheçam aquilo como estranho e vão lá e começam a devorar tudo aquilo. Então, os anticorpos fazem isso. Então, quando a gente tem um contato inicial com algum vírus ou alguma bactéria, a gente tem essa primeira resposta aqui, ó. É uma resposta lenta, resposta primária, que demora aproximadamente 7 a 10 dias para produzir os anticorpos. Nesse meio tempo, as bactérias e os vírus conseguem nos adoecer, que nós não temos anticorpos. Se você, por algum motivo, curou da doença e depois você pega de novo o mesmo vírus, a gente não tem essa ideia que a gente só pega uma vez as doenças? Só pega uma vez catapora, só pega uma vez sarampo. Por quê? Você acha que o vírus da catapora e do sarampo não entra em você várias vezes ao longo da vida? Entra, várias vezes. Só que você já tem os anticorpos prontos, porque aqueles linfócitos lá atrás que produziram os anticorpos, aqui, ó, por exemplo, suponha que isso aqui seja o vírus da catapora, Esse linfócito aqui, ele vai ser especialista em catapora pro resto da vida. Você vai ter linfócitos que só combatem o vírus da catapora pro resto da vida. Então, quando o vírus da catapora entra em você uma segunda vez, e você já tem esse linfócito de memória, e aí é o conceito de memória, e graças a Deus ele existe, né? Graças a Deus as nossas células têm memória, a resposta é muito mais rápida, muito mais intensa, e você nem percebe que aquele vírus entrou em você de novo, porque ele é neutralizado e você não adoece mais. É o que a gente chama de resposta secundária. Então, por isso tudo, que é importante que o sistema imune inato converse com o sistema imune adaptativo, que o macrófago fagocite, faz aquela trituração do micro-organismo, pega aquela proteína que sobra, apresenta para os linfócitos B de bola produzem os anticorpos e eles ficam na memória, nunca mais esquecem. E os linfócitos T, eles vão acabar tendo vários efeitos. O linfócito citotóxico, que ele agride a célula diretamente, ele vai lá e mata a célula que está infectada pelo vírus, pela bactéria. Ele também coordena as outras células, que é o linfócito T helper, e tem o linfócito T regulador, que é aquele que faz o freio, que ele fala, gente, ó, chega, não precisa mais, vamos parar com isso, que a infecção, a invasão, a ameaça já foi controlada. Então, se todos nós sobrevivemos a esses slides, nós podemos entender da onde que vem as células imunológicas para a gente passar para a parte da espiritualidade. Todas essas células imunológicas do nosso corpo, elas vêm da nossa medula óssea, dos nossos ossos longos, então do nosso fêmur, do nosso úmero, da nossa tíbia. Lá dentro desses ossos, nós temos uma célula aqui em cima, que é uma célula tronco, uma célula tronco pluripotente, que ela é capaz de se transformar em qualquer célula do corpo. Então, sob a influência, de novo, de outras substâncias, como interleucina 1, 6, 7, enfim, várias substâncias, elas vão direcionar essas células para um caminho ou para outro. Se essa célula se transforma nessa célula aqui mieloide, ela vai dar origem a todas essas células aqui do nosso sangue, dependendo até das nossas hemácias, tá, gente? Dependendo do estímulo que ela sofre em relação às citocinas. Quais substâncias vão atuar sobre ela, vai diferenciando nas outras células. Se por um acaso ela se desvia para esse progenitor linfóide, também vão se diferenciar nos linfócitos B ou nos linfócitos T. Ah, mas quantas células a gente tem lá na medula? Por que não acaba? Por que a gente está sempre produzindo sangue? Né? Será que uma pessoa de 90 anos de idade ainda está produzindo sangue? Tá sim. Não acaba nunca. Por que não acaba nunca? Porque essa célula original aqui, ó, quando ela se diferencia numa dessas células, ela também se divide em duas dela mesma. Então ela faz aqui, no inglês eles chamam de self-renewing, uma autorrenovação. Então, quando ela se divide, ela cria uma outra célula dela mesma e a outra evolui para isso. Então, fica sempre um processo de renovação e elas nunca se esgotam na nossa medula. Por isso que a gente está sempre produzindo células de sangue
até 100, 120 anos de idade, se a gente vivesse até lá. Tá? Então, todas essas células vêm da medula óssea, e essa produção ela é direcionada também por essas substâncias químicas, que são, na verdade, o veículo de comunicação entre as células imunológicas. Uma célula conversa com a outra, liberando essas substâncias. Quando uma célula libera, por exemplo, interleucina 3, a outra capta essa interleucina 3 e entende a mensagem. Eu preciso me transformar nisso, eu preciso fazer aquilo. É a maneira como elas conversam. Então, acabou a parte difícil, acho que a gente pode passar para a parte de espiritualidade. O que eu queria que entendessem é os macrófagos apresentando antígenos para os linfócitos e como que essas células conversam. É basicamente isso que eu queria que entendesse. E a espiritualidade? Do que nós estamos falando quando nós falamos de espiritualidade? Qual é a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade? Então, a palavra religião, ela significa um conjunto de dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. Resumidamente é isso. Essa definição está nesse artigo, cuja referência está ali embaixo, Espiritualidade na Prática Clínica, o que o clínico deve saber, que define religião dessa maneira. Religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é a extensão na qual um indivíduo acredita e pratica ou frequenta aquele conjunto de dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. Então é aquela pessoa que fala assim, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Ou seja, ele não tem religiosidade, ele não frequenta a religião, ele não acredita, ele não participa das atividades daquela religião. Então, ele não tem religiosidade, apesar de ter aquela religião. E a espiritualidade? O que é a espiritualidade? É a busca pessoal para entender questões finais sobre a vida, seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas e formação de comunidades religiosas. Então, na verdade, a espiritualidade ela é aquela busca por algo maior, pela compreensão de algo transcendente, pela conexão com o universo, se você chamar de universo, se você chamar de vida, se você chamar de Deus, se você chamar de natureza. É aquele processo de renovação íntima, de inspiração. Então há pessoas que têm uma religião, têm religiosidade, mas têm zero espiritualidade. Frequentam a religião apenas por uma convenção social, pelos benefícios sociais que aquele grupo traz. Isso é muito comum. Por outro lado, nós temos pessoas absolutamente ateístas que estão extremamente espiritualizadas, que buscam uma conexão com o universo, uma reforma íntima, algo assim mais transcendente, mas sem acreditar em um Deus. Então a espiritualidade independe de religião. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse conceito, a influência da espiritualidade no sistema imunológico e na saúde. É sobre isso. Tá? Então, religião sou eu com os outros, o que os outros me enxergam como sendo. Religiosidade sou eu comigo mesmo, aquilo que eu explico para mim mesmo que eu faço. E espiritualidade sou eu com Deus, ou com o sagrado, ou com a natureza. Né? Mas e a imunidade? Tem relação com esse conceito de espiritualidade? Sempre teve. Na história da medicina, nós vamos ver que os doentes eram tratados por pessoas ou comunidades religiosas. Então é muito comum a associação, por exemplo, da assistência de enfermagem com enfermeiras. As enfermeiras eram freiras, eram religiosas. Sempre essas pessoas foram deixadas ao cuidado de pessoas religiosas. Então essa relação da espiritualidade com a prática médica sempre existiu, desde os primórdios, né? Sempre houve uma influência de uma sobre a outra. No British Medical Journal, A Fé que Cura, e William Osler era um médico muito famoso, daqueles médicos tradicionais que nós gostamos de ver e conhecer, daqueles médicos que conheciam a semiologia, a arte de examinar, era muito observador, muito criterioso.
Então ele escreve esse artigo em 1910 e publica nesse artigo desse jornal muito famoso. E como ele também era muito famoso, isso causou um impacto muito importante na época, né? Porque ele trazia a importância da fé do paciente para o processo de cura, mas também trazia a importância da fé do médico para o processo de cura. E como tudo na vida, isso foi muito controverso na época. Foi muito divisor. Houveram aqueles que acreditaram nele e o apoiaram, e houve aqueles que o criticaram, né? De maneira muito dura, dizendo que era um absurdo, etc. Esse médico, ele é aquele que descreveu os nódulos de Osler, né? A gente, na medicina, estuda os nódulos de Osler, que é um sinal clínico que a gente encontra na endocardite infecciosa, que é uma doença. Então, ele é bastante importante como semiologista, como clínico, e ele traz esse artigo em 1910. E depois disso, a gente pode ver que na literatura médica pipocam artigos sobre espiritualidade e saúde em todos os níveis, em todas as áreas. Então, nós vamos ver estudos mostrando a relação da espiritualidade com as doenças psiquiátricas, as doenças mentais, em relação à recuperação de infarto agudo do miocárdio, no portador de HIV, no tratamento de depressão, nos pacientes com hemodiálise, até em cirurgia ortopédica. Recuperação de cirurgia de menisco naqueles que são espiritualizados e naqueles que não são. Tem artigo até disso, mostrando a importância que esse tema vem adquirindo dentro da ciência médica. Vários artigos e jornais, vários jornais são especializados em publicações desse tema, por exemplo, como esse aqui, o Jornal de Religião e Saúde, Journal of Religion and Health, que é um jornal que tem um fator de impacto de quase 1, que é um fator de impacto já considerável, né? Já é importante, um jornal importante, que vem publicando esses assuntos sistematicamente. Vários pesquisadores famosos se dedicam a isso. O mais conhecido de todos eles é o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, que vem estudando isso há muitos anos. Ele é um psiquiatra e ele escreveu esse livro, dentre outros, esse é só um deles, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, Por quê, Como, Quando e o Quê, que foi publicado pela Folha Espírita, porque a tradução desse livro foi feita pela Giovana Campos, que é da AME Santos, né? Associação Médica Espírita de Santos, e da AME Brasil, ela que traduziu esse livro e foi publicado pela Folha Espírita. É um manual de como abordar a espiritualidade com os pacientes, e muito interessante, muito importante, vale a pena a leitura desse livro. Ele veio do Brasil, Harold Koenig, no MEDNESP, a doutora Marlene trouxe ele uma vez no MEDNESP, então ele é um pesquisador mundialmente conhecido que estuda espiritualidade. E no Brasil, nós temos também um núcleo de medicina e espiritualidade muito forte na Universidade Federal de Juiz de Fora, representado pelo Alexander Moreira Almeida, dentre outros, que também estuda e publica muitos assuntos sobre espiritualidade. O Alexander é um pesquisador de renome internacional, muito conhecido. Quando nós fizemos o MEDNESP aqui em Goiânia, em 2015, que nós convidamos 2 pesquisadores estrangeiros, o Dr. Pim van Lommel, da Holanda, e o Dr. Mário Beauregard, do Canadá, e eles viram que na grade de palestras tinha o nome do Alexander Moreira Almeida, foi fator decisivo para eles aceitarem virem até Goiânia e participarem do evento também. Tamanha a importância do Alexander nas pesquisas de espiritualidade no mundo, né? E ele assina esse documento, que é um manifesto para uma ciência pós-materialista, junto com o próprio Mário Beauregard, que esteve aqui em Goiânia, Alexander Moreira Almeida, o Rupert Sheldrake, né, que estuda também fenômenos físicos. Eles assinam esse manifesto que foi publicado numa revista importante, em favor de uma ciência pós-materialista, né, que esses assuntos deveriam ser estudados com aquela ótica da mente aberta da ciência, que não deveria ser preconceito para estudar esses assuntos, né? Então, vários braços e caminhos diferentes estudando espiritualidade. E as pessoas têm a sua própria espiritualidade, né? O Harold Koenig, naquele livro que eu mostrei, ele diz assim: por que o médico, o odontólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta deveria abordar a espiritualidade com os seus pacientes? E a resposta é muito simples. É porque 95% das pessoas têm a sua própria espiritualidade.
elas consideram aquilo importante. Então, as pessoas estão em busca disso, né? O planeta de provas e expiações traz desafios e dificuldades que fazem com que as pessoas peçam socorro a Deus. E quando ela está num momento de dificuldade, de dor, que o médico está ali diante dela, o odontólogo, o fisioterapeuta, o psicólogo, enfim, todos os profissionais de saúde, a pessoa está num momento de fragilidade. Então, a espiritualidade dela toma outra dimensão naqueles momentos. Então, mesmo o médico não tendo religião, religiosidade ou espiritualidade, ele deveria levar em conta aquilo como um fator do paciente, um fator que o paciente, uma ferramenta que o paciente usa para se regenerar, para buscar a sua própria saúde. O médico deveria considerar isso, né? Para termos uma ideia, nos Estados Unidos da América, em 1996, 96% das pessoas acreditavam em Deus, 90% rezavam, 70% eram membros de alguma igreja e 40% haviam frequentado alguma igreja nos últimos 7 dias. Quer dizer, 96% das pessoas acreditam em Deus naquele país. No nosso país, segundo dados do IBGE, até 2010, né, nós vamos vendo que também, antigamente, 100% da nossa população era católica, apostólica romana, mas com o tempo, o número de evangélicos e o número de espíritas foi aumentando progressivamente e nós não vemos ateístas nessas curvas. Eles existem, mas a proporção é muito pequena, que não dá nem para fazer uma linhazinha aqui nos gráficos, né, nas barras. Então, não que ser ateísta seja um demérito, mas só para dizer que a maioria das pessoas tem a sua religião, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. No nosso país também. Atualmente, segundo esses dados do IBGE, nessa última pesquisa, contávamos com 3 milhões de espíritas aproximadamente no nosso país, né? Mas ainda assim, a maioria do nosso país é de origem católica e os evangélicos também ganhando grande proporção. Agora, como que a espiritualidade, a religiosidade poderia influenciar na saúde, né, e no sistema imunológico, né? Existe algum modelo que estuda isso? Qual é a proposta? Qual seria a explicação disso, né? Então, a religião, existem inúmeros trabalhos que mostram que as pessoas que têm religião, religiosidade, espiritualidade, principalmente espiritualidade, que têm um propósito na vida, que acreditam nesse processo de renovação, que tem um foco, um objetivo moral, um objetivo íntimo, essas pessoas elas têm melhor saúde mental. Têm menos doenças mentais, menos transtornos mentais do que a população em geral. Essa saúde mental, ela influencia diretamente o sistema nervoso autônomo. Quer dizer, o tipo de substâncias que o sistema nervoso autônomo produz, os neurotransmissores, são diferentes. Isso acaba tendo uma influência no sistema imunológico. Além disso, essas pessoas elas têm menos estresse físico, estresse mental, menos depressão, menos doenças que produzem hormônios estressantes. Porque os hormônios estressantes, como nós vamos ver a seguir, eles acabam por influenciar o sistema imunológico. Além disso, o suporte social, o apoio social que a religião e a espiritualidade traz para essas pessoas, acabam montando uma rede de apoio social para essas pessoas que detectam doenças mais rapidamente. As pessoas observam melhor esses companheiros ali no núcleo religioso, tem um apoio mútuo, uma ajuda mútua, e isso faz com que promova a saúde. E, além disso, as pessoas religiosas e espiritualizadas, elas têm hábitos de vidas mais saudáveis, elas tendem a ser pessoas que praticam mais exercícios, pessoas que não fumam, pessoas que têm uma alimentação mais saudável, pessoas que não bebem, e isso acaba diminuindo risco de doenças em geral. E tudo isso acaba trazendo uma sensação de bem-estar que estimula o sistema imunológico. Então, parte das explicações que a ciência vem estudando sobre a influência da religiosidade, da espiritualidade no sistema imunológico, vem dessa imagem, desse gráfico e desses 3 fatores. Quando nós vamos estudar a influência do sistema nervoso no sistema endócrino, no sistema imune e os caminhos de vice-versa, nós vamos ver que essa relação ela é muito íntima e muito intrincada
e não tem como dissociar esses sistemas um do outro. É um ramo da ciência que se chama psiconeuroimunologia, psiconeuroendócrino-imunologia, que as células do sistema endócrino estão em constante conversa com as células do sistema imune, estão em constante conversa com as células do sistema nervoso, e o ciclo se repete de um lado para o outro, fazendo os dois caminhos. Então, nós vamos ver, por exemplo, que algumas respostas do sistema imunológico, elas atuam diretamente no sistema nervoso. Quando as células do sistema nervoso, do sistema imunológico estão ativadas, elas produzem substâncias químicas que atuam lá no sistema nervoso e fazem alguns tipos de reação que vocês vão reconhecer em vocês. Por exemplo, a febre é produzida por uma substância que as células imunes secretam quando elas estão ativadas. Então, essas substâncias vão lá no sistema nervoso, atuam no hipotálamo e mudam a regulação da temperatura corporal, ajusta para cima. Nós precisamos de uma temperatura corporal um pouco mais alta agora. Então, é o sistema imune conversando com o sistema nervoso. Outras substâncias que o sistema imune produzem, elas vão lá no sistema nervoso e fazem com que você fique mal-humorado. Quem está com febre não fica irritado, mal-humorado, desanimado, não tem força para fazer as coisas, é porque são substâncias que o sistema imunológico produz que prejudicam a função dos neurônios, lentificam essas funções. E assim vai. Nós poderíamos dar milhares de exemplos aqui de algum hormônio atuando no sistema imunológico. Por exemplo, os corticoides. Deixa eu chegar aqui nessa imagem. Os corticoides, por exemplo, as pessoas que estão estressadas, que estão magoadas, como nós já comentamos na palestra do perdão, o sistema nervoso delas, o estresse, faz uma sequência de reações que aumenta a produção dos corticoides, aumenta o corticóide. E o corticóide vai lá no sistema imunológico e freia essas células, olha aqui, ó, esse tracinho reto aqui significa frear, à medida em que a setinha significa estimular. Então, freia o sistema imunológico e esse freio responde com a produção dessas citocinas aqui. Lembra lá do começo que eu falei que seria importante? Então, essas citocinas aqui, elas têm uma consequência, né? Então, a pessoa passa o sistema imunológico, ele fica lentificado, mas ele desencadeia um processo de inflamação no corpo que é prejudicial. Prejudica as artérias, prejudica os órgãos, prejudica a coagulação. A pessoa entra no estado de procoagulação, então ela não pode fazer trombos, trombose, né? É tudo que o COVID faz, né? É tudo que o COVID faz. Ele produz isso aqui no nosso organismo. Então, essa relação, na verdade, o sistema imunológico, o sistema nervoso, o nosso cérebro, ele nada mais é do que um instrumento do espírito. Nós acreditamos nisso como espíritas. Nós somos dualistas. Então, a emoção que o espírito passa para o sistema nervoso vai ser responsável pelo tipo de hormônios que serão liberados na corrente sanguínea. Vários exemplos estão encontrados na literatura. Por exemplo, no luto, né? Esse estudo estudou 80 cônjuges ou 80 pais em luto versus 80 pessoas sem luto. Eles dosaram exames de sangue e avaliação psiquiátrica nessas pessoas 2 semanas após a perda e 6 meses após. E eles notaram que 2 semanas após, no período agudo, essas pessoas tinham um estado pró-inflamatório e trombótico, mostrando que aquela emoção triste, aquela tristeza aguda, ativou o sistema imunológico de forma que essas pessoas tinham um ataque do próprio sistema imunológico contra as suas próprias células orgânicas, né? Altos níveis de interleucina 6, altos níveis de fatores da coagulação, favorecendo a trombose, etc. Nesse outro estudo, 260 pessoas perderam parentes próximos nos últimos 5 meses a 63 meses. E 260 e poucas não perderam. Então, compararam essas pessoas, elas tinham entre 34 a 84 anos, e percebeu-se que os níveis de interleucina 6 e de SS-lectina, que é uma substância protrombótica, eram maiores nas pessoas que haviam perdido parentes próximos devido à emoção de tristeza que essas pessoas traziam durante o luto. Um outro exemplo, muito clássico, é relacionado às crianças que sofrem abuso físico de qualquer natureza, seja abuso sexual ou abuso
de agressão física mesmo, de espancamento. Essas crianças foram estudadas e percebeu-se que havia um aumento absoluto e percentual dos linfócitos T nessas pessoas, né? Que eu já até comentei, os linfócitos helpers e os citotóxicos. E isso gera um estado de imunidade celular muito ativada, superativada nessas crianças. E essa imunidade celular superativada, ela pode ser responsável pelo desencadeamento de lesão de órgãos, inflamação de órgãos e também de doenças autoimunes. O sistema imunológico reconhecendo os órgãos como um agressor. E ele passa a atacar aqueles órgãos. Então, estuda-se a gênese de várias doenças autoimunes relacionadas a traumas na infância, a essa hiperativação da imunidade celular, mostrando que essas emoções negativas, elas têm sim relação com o funcionamento do sistema imunológico. Esse outro estudo muito interessante foi feito pelo próprio Robert Koenig. Ele dosou interleucina 6 em pessoas que frequentavam serviços religiosos, frequentavam a sua religião, então tinha religião, religiosidade. E olha só o que ele notou. As pessoas que nunca frequentavam religião, elas tinham níveis mais altos de interleucina 6 do que aquelas pessoas que frequentavam 1 a 2 vezes por ano, ou 1 a 2 vezes por mês, que por sua vez tinham níveis de interleucina mais altos do que aquelas que frequentavam 1 vez por semana ou mais. A interleucina 6 ela é um marcador de inflamação, de estresse crônico, de fenômenos protrombóticos, de ativação exagerada do sistema imunológico, causando dano para o próprio corpo. Como eu disse, existem drogas sendo estudadas que bloqueiam a interleucina 6, inclusive para os pacientes com Covid, que a interleucina 6 desses pacientes está muito alta, porque a inflamação é muito grande. Então vejam só que as pessoas que frequentam a religião, que têm essa assiduidade na sua prática religiosa, elas têm laboratorialmente marcados no seu sangue níveis menores de interleucina 6 do que aquelas pessoas que não frequentam. Isso não é curioso? Não é interessante isso? E de onde que vem isso? Qual a resposta para isso? Qual a explicação para isso? Isso está, provavelmente, segundo a ciência, relacionado àquele diagrama que eu mostrei, a esses fatores aqui, mais saúde mental, mais apoio social, mais comportamentos adequados de saúde. Mas, de novo, eu volto a perguntar, será só isso? Além dos fatores de risco, haviam 2 fatores protetores, que as pessoas que tinham esses fatores, eles tinham menos chance de desenvolver meningite meningocócica do tipo C. O primeiro deles, o mais óbvio, é a vacina. Quem é vacinado contra a meningite meningocócica do tipo C, a chance de pegar é muito menor, né? A gente vê aqui circulado em vermelho, ó, o intervalo de confiança, vai de 0,04 a 0,37. Isso aqui funciona assim, ó, gente. O número 1 é a nossa referência. Tudo que está abaixo de 1 é protetor. Tudo que está acima de 1 é risco aumentado, certo? Agora, se passar pelo 1, é indiferente. Então, esse intervalo aqui, ó, 0,04 a 0,37, é menor que 1 e não cruza o 1, né? Está abaixo do 1. Então, é um fator protetor. Esse outro aqui, por exemplo, ó, ele cruza o 1, do 1 ao 13, então não tem tanta importância. Esse aqui, 1,4 a 5,9, ele está acima do 1, então ele é fator de risco, certo? Esse outro aqui, ó, 0,8 a 13, passou pelo 1. Então não tem importância, não é risco nem protetor, é indiferente. Agora, o segundo fator protetor foi atender a uma ou mais cerimônia religiosa nos dias que antecederam a infecção. Não passa pelo 1, de 0,2 a 0,5, quer dizer, é um fator muito protetor para meningite. É tão protetor quanto ser vacinado. Olha só, é tão protetor quanto ser vacinado. E aí, quando eles encontraram essa resposta, esse achado, eles foram tentar explicar, né? E agora, como é que nós vamos explicar isso num artigo científico, que atender serviços religiosos é tão protetor quanto uma arma poderosíssima, que é a vacina? Aí eles vão discutir que exatamente esse diagrama aqui que nós mostramos, né? Que as pessoas de vidas mais saudáveis, eles não fumam, eles praticam exercício, eles não bebem, eles têm um apoio social melhor, eles têm uma saúde mental melhor, e isso tudo faz com que o sistema imunológico
proteja essas pessoas da meningite meningocócica do tipo C. Então, é um achado assim impressionante, né? Esse outro artigo, ele trata de pacientes com HIV, que existe uma ideia de que quando a pessoa descobre que ela é portadora de HIV, ela tem um aumento súbito de espiritualidade. Ela busca se conectar com algo maior diante da ameaça que a doença traz. Vários estudos já mostraram isso, né? Então, esse estudo, ele mostrou que quando as pessoas que têm HIV têm esse aumento de religiosidade e espiritualidade, a doença progride de maneira muito mais lenta nessas pessoas. Então, num período de 4 anos que elas foram acompanhadas, houve maior preservação das células imunológicas, quer dizer, o HIV destrói as células imunológicas, né? Então, houve uma maior preservação das células imunológicas e a quantidade de vírus do sangue dessas pessoas foi menor, porque as células imunológicas freavam melhor a ação do vírus nessas pessoas. Então, a conclusão do artigo é essa aqui, que há um aumento de religiosidade e espiritualidade nas pessoas portadoras de HIV após o diagnóstico e que esse aumento prediz uma progressão da doença muito mais lenta e muito mais controlada do que as pessoas que não têm essa religiosidade e espiritualidade. E esse outro artigo espetacular, cujo título é Sorria, está no seu sangue. É o título do artigo. Ele vem mostrar benefícios de práticas de meditação, de yoga, de musicoterapia sobre o sistema imunológico. Então, ele traz aqui evidências de que 10 dias de prática de yoga, de meditação e a escuta de música e de canto ativa por uma pessoa já começa por diminuir o nível de corticoide nessas pessoas. Então, o sistema imunológico ele não é freado pelo corticoide. Diminui os níveis de interleucina 6 e de fator de necrose tumoral alfa nessas pessoas. Então, nós já começamos a nos aproximar da ideia de que a espiritualidade, porque essas práticas são práticas espirituais, elas já têm uma resposta na conversa entre as células, nas substâncias que as células secretam diante da prática dessas atividades. E o Espiritismo. Finalmente chegamos na terceira parte. E o Espiritismo? O que o Espiritismo diz sobre o sistema imunológico? Nós vamos encontrar diversas informações na obra de Emmanuel, na obra de André Luiz, que obviamente seria impossível trazer todas elas aqui. Então eu trouxe algumas para pontuar e destacar algumas. Então lá em Evolução dos Mundos, no capítulo 5, André Luiz vai dizer o seguinte, que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados. Então ele chama as células de animáculos infinitesimais que são passíveis de serem domesticados. Mas domesticados por quem? O que é um animal domesticado? É um animal dócil, que obedece o dono, que tem uma relação de simbiose, uma relação positiva com o dono, com o tutor. Então as células assim também são. Elas são os nossos animáculos domesticáveis e domesticados. E elas farão aquilo que nós as comandarmos. E ele reforça essa ideia ainda no capítulo 5, quando ele diz isso aqui. As células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram comportamento natural do operário mobilizado em serviço sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão. Então, olha aqui, as células secretando aquelas substâncias e conversando umas com as outras. Olha, você precisa agredir mais aquela região que está infectada. Você precisa se movimentar mais rapidamente. Nós precisamos trabalhar de maneira coesa, de maneira em equipe, para tudo dar certo. Ou então, você precisa frear. Chega, já agrediu demais. Vai trazer prejuízo para o nosso tutor, para a nossa inteligência que nos comanda. Então, as células fazem isso sobre a ordem da inteligência. São operários mobilizados em serviço sobre as nossas ordens, sobre as nossas emoções. Aquilo que você ordenar, elas farão. E ele ainda diz assim, já em outro livro, o pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir, eu não estou conseguindo nem ler meu slide, porque vou diminuir aqui, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico.
lhes facilita a migração, pois lhes acelera a mobilidade. Ou seja, as suas células podem ser mais ágeis ou menos ágeis, mais rápidas ou menos rápidas, mais eficazes ou menos eficazes, baseado naquilo que o seu pensamento lhes ordenar, lhes comandar, né? Improvisando elementos combativos e imunológicos. E ele conclui essa frase dizendo o seguinte, olha, baseado nisso, nós podemos deduzir com facilidade que, se é possível a hipnotização da mente humana, também é possível a hipnotização das suas células. Então, o pensamento pode hipnotizar as células e fazer com que elas respondam da maneira que nós as comandemos. Hipnose celular, né? Através do pensamento. Isso André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. E ele ainda diz, agora, no livro Ação e Reação, que muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, né? Eu vejo muito isso, então quer dizer que se eu for bem-humorado, se eu fizer o bem, se eu estimular meu sistema imunológico com boas risadas, se eu escutar música, se eu meditar, eu não adoeço. Meu sistema imunológico bloqueia tudo. Não, não é bem assim. Nós não podemos nos esquecer que você viu ali naquele estudo que seriam necessários pelo menos 10 dias de yoga e de meditação, 10 dias constantes daquele tipo de pensamento, daquele tipo de reação, para que tenha um efeito detectável. E dificilmente nós conseguimos passar dias aqui na Terra tão bem, né? Sempre tem uma dificuldade, um pensamento ruim, uma mágoa, um episódio de raiva, um episódio de irritação, de impaciência, que acaba levando isso para o outro lado. E, além disso, tem uma coisinha muito simples que nós esquecemos, que chama-se lei de causa e efeito, que também nós somos subordinados a ela. E é isso que André Luiz diz aqui no Ação e Reação, que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, ali refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias, né? De acordo com o débito que aquela pessoa está sujeita. Então, muitas vezes, as nossas próprias falhas morais do passado trazem no nosso perispírito essas rupturas, essas soluções de continuidade, como ele vai dizer em Evolução em Dois Mundos, que facilitam o assalto microbiano. E muitas vezes, por mais esforçado que você seja na sua reforma íntima, na sua renovação, aquela zona perispiritual está lesada. E aí há, então, o assalto microbiano naquela região. Por outro lado, também, a notícia boa, né, é que o mecanismo corretivo está dentro de nós mesmos, né? Mas a alma também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. É claro que isso deve levar em consideração a lei de causa e efeito, deve levar em consideração o nosso nível de evolução espiritual, que nós não conseguimos viver diariamente dentro de um padrão mental ideal para facilitar as nossas defesas imunológicas, mas nós devemos começar agora, né? Antes tarde do que nunca, para que daqui umas 15 existências, 20 existências, a gente esteja num nível um pouco melhor em relação ao nosso sistema imunológico. E para encerrar, essa frase de André Luiz, também em Evolução em Dois Mundos, ela é muito categórica quando ele diz o seguinte: ampara aos outros, cria amparo a nós próprios. Porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade e o orgulho, a vaidade e a cobiça, a crueldade e a avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis da evolução para Deus. Então, fica sempre aquela pergunta: imunidade e espiritualidade, a relação? Eu, particularmente, acredito que o Evangelho de Jesus, baseado nessa frase de André Luiz, e ao longo de toda a doutrina espírita, é o maior estimulante do sistema imunológico que nós temos.
e nós deveríamos segui-los, não só por isso, mas por vários outros motivos e benefícios que ele traz para as nossas vidas. De modo que os nossos linfócitos possam ser linfócitos amorosos, como esse linfócito, que é o linfócito de Jesus, quando coletaram o sangue de Jesus e aí fizeram uma lâmina. Então eu agradeço a atenção de vocês todos. Espero que essa pincelada, porque isso é só uma pincelada, tanto na parte técnica quanto na parte espírita, né, possa servir de guia para estudos futuros e aprofundamentos dentro de cada um desses diversos assuntos que nós discutimos.